São Paulo jamais poderá receber a final da Copa Libertadores da América. O espetáculo que tivemos sábado passado em Lima, com as torcidas de River Plate e Flamengo dividindo o estádio monumental do Universitário do Peru, jamais poderá se repetir em qualquer estádio do estado mais rico e populoso do país. Motivo: as autoridades de São Paulo não conseguem fazer um jogo entre Palmeiras e Flamengo com torcida visitante. Mesmo sendo destinados aos rubro-negros 1.000 e poucos ingressos, como o Palmeiras faz há algum tempo, que já é um absurdo, porque o regulamento da competição do Campeonato Brasileiro determina que 10% da capacidade deve ser dirigida à torcida visitante. Isso daria aí algo próximo de 4.000 torcedores, 3.500, 4.000, e são 1.000 e poucos, 2.000 no máximo, não passa disso. Ou seja, 1.000 e poucos torcedores do Flamengo não podem ir ao jogo porque as autoridades acham que vai sair uma pancadaria entre as torcidas que são rivais. E é curioso, como é que podem as autoridades de segurança de São Paulo, que tem que lidar, por exemplo, até com organizações criminosas que existem no país todo, não conseguirem conter briga entre duas torcidas? Brigas possíveis, eventuais, e que poderiam acontecer longe do estádio, e que podem acontecer da mesma forma se eventualmente tivermos aí torcidas aliadas se juntando para enfrentar com a torcida de A ou de B. É um atestado de incompetência elevado à 10ª potência, e pior, esse abjeto negócio de torcida única, essa ideia abjeta que vingou em São Paulo, à força, ameaça se estender pelo país, porque se você, palmeirense, preste atenção, se hoje, num jogo que não vale mais nada, praticamente, né? Porque o campeão já é o Flamengo, os rubro-negros não puderem vir a São Paulo, é muito provável que o time carioca faça o quê? Adote a reciprocidade em 2020. E aí os palmeirenses não poderão ver o jogo no Maracanã. Imagine um jogo importantíssimo entre os dois, definindo uma liderança, um título brasileiro em jogo ali, como vem acontecendo nos duelos entre eles, e nenhum palmeirense no Maracanã, com tanto espaço no estádio que é o maior do Brasil. Seria ridículo, seria patético, mas é possível que aconteça. Como já aconteceu no ano passado. O último jogo do Flamengo no Maracanã, o Flamengo até perdeu esse jogo, foi contra o Atlético Paranaense, que tinha inventado a tal da torcida humana e não tinha torcida visitante com área específica na Arena da Baixada. O Flamengo adotou o quê? A reciprocidade. Sem rubro-negros em Curitiba, sem rubro-negros cariocas, sem rubro-negros paranaenses no Rio de Janeiro, no jogo de volta. O Atlético venceu o jogo, o estádio teve recorde de público, porque a torcida do Flamengo lotou, mesmo não valendo mais nada aquela partida, mas foi um espetáculo lamentável, porque os torcedores do Furacão não puderam ver uma grande vitória de sua equipe, que logo depois ganharia a Copa Sul-Americana. Pois é, são os coveiros do futebol. É o momento de torcidas do Brasil inteiro se unirem contra isso. Não deixem que o clubismo e o fanatismo seja manipulado por aqueles que querem cada vez mais cercear o direito do torcedor. Já temos o bloqueio dos torcedores pelo bolso, com a elitização do futebol. Tem que ter muita grana para ver jogos de muitas equipes pelo país, né? Então a maioria não consegue ver um jogo no estádio. E agora essa ideia que ganha mais força ainda por conta dessa lamentável decisão tomada pela CBF, acatando sugestões das autoridades de São Paulo. Então, que fique o registro: Libertadores da América, com duas torcidas, obviamente, né? Jamais em São Paulo, porque não conseguem colocar 1.000 e poucos rubro-negros no estádio do Palmeiras. Como é que eles vão dividir, eventualmente, um Morumbi ou uma arena do Corinthians, né? Entre duas torcidas numerosas, digamos, um Boca jogando uma final aqui em São Paulo contra o time paulista, ou contra o próprio Flamengo, ou contra o Grêmio. Como é que vai fazer? É realmente lamentável e todos têm que se unir contra isso. Todos aqueles que defendem o verdadeiro futebol, não esse futebol que estão tentando criar, enfiar a goela abaixo de todos nós. Saudações!